tratamento com tratamento quiroprático, tratamento muitas vezes até o psicológico, porque a pessoa que tem dor recorrente, que tem dor por muito tempo, ela muitas vezes ela precisa de um apoio psicológico. Às vezes consegue fazer o tratamento, às vezes não. Às vezes fica naquela, precisando do tratamento, mas não faz. E às vezes até interrompe um tratamento para dor, o lado psicológico interrompe aquela evolução, não deixa evoluir bem, e aí fica naquele meio do caminho ali que não fica bem curado, porque às vezes a pessoa não tem condição de fazer vários tratamentos ao mesmo tempo. Mas existe, né? Então, a gente muitas vezes precisa do apoio psicológico para ajudar na dor. Então temos esse caminho, né, de médico e tratamentos alternativos, e tratamento com quiropraxia, tratamento com psicologia, e quando às vezes não dá certo, vai para a cirurgia, né? Vai para a cirurgia e depois da cirurgia continua o tratamento. Mas por que as pessoas demoram tanto tempo para ir para a fisioterapia? Na fisioterapia, o que é feito, afinal? O que as pessoas fazem na fisioterapia? Choque! Ei, choque! Todo mundo faz choque. Não, nem todo mundo faz choque. Então, o tratamento com eletroterapia, que várias pessoas que já fizeram fisioterapia já devem ter tido contato, ele é uma parte da fisioterapia. A eletroterapia é uma metodologia que a gente usa para tratamento. Nós podemos usar várias metodologias. A fisioterapia ela vai reabilitar essa pessoa, ela vai colocar essa pessoa apta para fazer as atividades dela do dia a dia, tanto em casa, como trabalhar, como estudar, como lazer. É muito importante que nós tenhamos o nosso corpo íntegro para a gente poder usufruir da vida, não ficar sempre naquela lamúria, queixando de dor e dor e dor, porque as pessoas vazam de perto da gente, as pessoas não querem ficar junto com pessoa que só reclama. E muitas vezes até a pessoa que reclama e que tem dor e que sabe que tem dor, ela também enche o saco de reclamar, ela também não aguenta mais. Então, a fisioterapia trabalha isso, trabalha esse corpo como um todo. Ela não trabalha só aquele ombro, só aquele cotovelo, só o quadril, só a coluna. Não é só isso. Então, a fisioterapia ela pode tanto trabalhar com a eletroterapia, que é a mais conhecida, como a terapia manual, que muitas vezes as pessoas dizem, eu fui lá fazer uma massagem. Massagem é uma técnica dentro da terapia manual que a gente usa. Dentro da terapia manual tem muita mobilização de articulação, de estruturas moles, justamente para reorganizar. Quando nós temos um lugar que está com dor, ele está desorganizado. Se ele está desorganizado, ele precisa de alguém que ajude a encaminhar as coisas para o lugar certo. O fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da área da saúde que vai te ajudar, ele simplesmente vai dar condições para o teu organismo se recuperar. O nosso corpo ele é tão perfeito, que ele só precisa de um auxílio, ele se cura. Então, assim, nós precisamos dar condições naquele ambiente para que o corpo siga em frente e siga o seu fluxo. Agora, se a pessoa já fez uma posição antálgica, que a gente chama, para aguentar dor, então ela se entortou um pouquinho, ela tirou um pouquinho o braço, assim ele dói menos, eu vou deixar ele assim. Aí, quando ela vai fazer o movimento, as estruturas, elas não andam no caminho certo. E aí começam a roçar aqui, roçar ali, encosta numa coisa, encosta noutra, provoca uma inflamaçãozinha, fica líquido acumulado, tudo isso atrapalha. Então é muito importante, quando a pessoa estiver fazendo o tratamento,
que ela conte tudo pro seu fisioterapeuta. Eu tô falando mais da fisioterapia, que é a minha área, né? Então é muito importante que a pessoa fale, porque na fisioterapia nós temos tempo para conversar. Nós temos, o período é um pouco mais longo, a pessoa fica mais tempo, ela vem mais vezes, então a gente consegue conversar. Então a pessoa, quando ela vem, é interessante dela falar tudo que ela faz direitinho e mostrar muitas vezes, porque na hora do mostrar é que o fisioterapeuta vai perceber, mas tá rodado, não tá bem no lugar, não tá fazendo do jeitinho que tem que ser feito. Então, você tem que confiar no profissional que você foi procurar ajuda, justamente para ter essa abertura e contar o que está acontecendo, como que acontece, como que eu faço as coisas em casa, como que eu não consigo fazer. Então, esses detalhes são importantes no tratamento da fisioterapia, tá? Mas eu não posso fazer fisioterapia porque o meu médico não indicou. Pode. Para fazer fisioterapia, não precisa de indicação médica. Tu pode ir direto fazer fisioterapia. Se por um acaso o fisioterapeuta vê que não é caso para ele, ele vai te encaminhar para o médico e vai dizer assim, não, tu vai para o médico porque isso aqui não é para mim. Ele vai te encaminhar, ele não vai te atender se o caso for mais grave e principalmente se precisar medicação, ele vai dizer, não, ó, seria interessante tomar uma medicação junto. Então, vai no médico e pede, mostra, fala. Às vezes as pessoas estão esperando a consulta, tá demorando, e aí as pessoas ficam sofrendo em casa. Vai no fisioterapeuta, alivia tua dor, o fisioterapeuta vai te avaliar. Ele vai te avaliar e ele vai ver se esse caso é para ele ou não. E assim é a mesma coisa com o número de sessões. Às vezes a pessoa vem, não, eu preciso fazer tantas sessões. O fisioterapeuta sabe quantas sessões tu precisa fazer. Ele vai dizer para ti. Ou ele vai dizer, olha, vamos fazer tantas, depois a gente reavalia. Então isso mais ou menos funciona assim. Não temos muito assim como... Não tem um protocolo, sabe? Cada pessoa, ela é de um jeito. Cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem atividades diferentes que vão interferir naquele tratamento. Então, não dá para chegar assim e dizer, não, eu faço assim, assim, assim. Não, o seu fulano chega, tu vai conversar com o seu fulano e aí tu vai ver como é que vai ser. E não é conversa mole assim porque tu não sabe, é justamente porque a gente não conhece as pessoas. E tu precisa conhecer essa pessoa para ver como é que vai evoluir, ver a reação dela e aí poder passar para o passo adiante, entendeu? Não podemos começar assim, fazendo